Olá, olá, novo humano, nova humana, muito bem-vindos aqui na nossa comunidade Ser Mais Você. Eu sou Ana Madiarim, aqui nesse programa de lives semanais que nós estamos realizando. A cada semana um macro tema e a cada semana 3 convidados para falar sobre esse macro tema, desde a sua experiência, desde a sua vivência, desde a sua história de vida, dos seus saberes, né? E estamos na terceira semana do mês de fevereiro. Essa semana é dedicada ao tema da abundância nas suas várias perspectivas. E como a nossa grande intenção aqui é expandir a consciência, é proporcionar autoconhecimento, autodesenvolvimento, conexão com a sua espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é de cada um tem a sua, mas a gente pode mostrar caminhos ou então construir pontes para isso. Nós estamos aqui trazendo novas percepções acerca do tema abundância. E dentro dessas percepções, ontem nós falamos sobre prosperidade com a minha querida Beth Icó, do Ser das Estrelas. Eu convido você a assistir essa live de ontem, está gravada aqui no perfil. Hoje vamos falar com a minha querida Chayane Tesman. A Chayane, que também é terapeuta, já está aqui, daqui a pouquinho já chamo ela para entrar. Além de terapeuta, ela trabalha com a ativação da malha magnética. E uma das ativações que ela faz é sobre a energia universal do dinheiro. Acho que eu falei certinho, se eu falei errado ela vai me corrigir daqui a pouco, porque eu já vou convidar ela para entrar aqui conosco. E nesse programa, deixa eu achar a Chay aqui para já pedir para ela entrar. E minha querida, se o convite apareceu para você, se sim, já se aproxime, adentre nessa nossa roda de conversa. Oba! Olá! Tá me vendo? Tô te vendo e te ouvindo muito bem. E você? Me vê e me ótimo. ouve? Sim, perfeitamente. Então, boa noite, tá bom. então. Boa noite, amada. Seja bem-vinda nesse nosso espaço na comunidade Ser Mais Você. Eu estava explicando aqui, né, sobre esse formato desse ano do nosso programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. E falando aqui para os nossos convidados, para as pessoas que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Nessa semana nós estamos falando sobre o macro tema abundância, desde uma perspectiva mais consciente. Então ontem nós falamos sobre prosperidade do ser, com a convidada Beth Icó, do Ser das Estrelas. Não sei se você conhece, Chay, mas é um ser lindo, maravilhoso. Conheci ontem. Então, olha que bom. Hoje, né, está você aqui conosco e vamos falar sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre materialização. De novo, desde um outro olhar mais expandido, mais consciente de quem somos, do que podemos criar, do que podemos manifestar, né? E na sexta-feira temos ainda a próxima live que eu vou deixar para divulgar o convidado amanhã. Não vou falar hoje, eu vou deixar surpresa aqui. Mas nesta semana, né, que é a terceira semana então de cada mês, essas convidadas, esses convidados, a Beth, a Chay e o convidado de sexta vão voltar aqui conosco uma vez por mês para dar prosseguimento ao estudo do tema que eles estão tratando. Então, por isso que nós estamos chamando de programa, né? Um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, porque ele tem continuação com os mesmos convidados, né? Que vêm aqui trazer a sua experiência. E na quarta semana, nós falamos sobre multidimensionalidade, dimensões superiores, famílias galácticas, né, seres de dimensões superiores, fractais, mônadas, e é vasto esse assunto também. E na semana que vem, inclusive, né, o nosso convidado fixo, um deles é o Matheus Menzel, que você bem conhece também, Chay, que é um querido, né, uma pessoa muito especial que está com a gente nesse movimento. Então, vocês que estão chegando aqui agora, ou vocês que vão assistir essa live depois, saiba que a gente está realizando um programa, né? E que você pode acompanhar esse programa de acordo com a semana que você mais se identifica. Na primeira semana falamos de cura,
cura emocional, mental, espiritual, cura física. Na segunda semana de cada mês falamos sobre consciência, expandindo a nossa percepção de quem nós somos. Na terceira semana falamos sobre abundância e as suas perspectivas de prosperidade, riqueza e a própria abundância. E na quarta semana falamos então sobre multidimensionalidade, né? Então você pode escolher a sua semana, acompanhar as lives, né? As 3 lives de cada semana, ou obviamente se quiser acompanhar todas, pra gente é um prazer ter você sempre aqui conosco, todos vocês que estão nos assistindo, sejam muito, muito, muito bem-vindos, né? E hoje então temos essa querida Chayane, minha conterrânea gaúcha, né? Na próxima live a gente vai trazer o chimarrão, você daí e eu daqui, a gente vai fazer uma roda de chimarrão. Hoje não deu tempo. Realmente, nem para mim, querida, nem para mim deu tempo hoje. E olha que normalmente eu trago aqui o chima, né? Mas hoje foi corrido. Então, vocês que estão aqui conosco agora, deixa eu escrever o tema aqui, Chay. Aqui para ficar fixo, peraí. Enquanto eu vou escrevendo, minha querida, conte para mim e para todos quem é a Chay, da onde ela vem, o que ela faz, quais são os seus movimentos atuais. Se apresente um pouquinho para a gente enquanto eu escrevo o nosso tema aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite desse projeto incrível, super expansivo que tu vem dirigindo, né? Então, eu sou a Chay, eu sou terapeuta multidimensional também. Estou nessa caminhada me dedicando exclusivamente para essa área nos últimos... vai fazer 6 anos agora. Sempre tive uma conexão, né, com a espiritualidade, sempre tive uma conexão muito grande com as ferramentas energéticas, porém, me dedicar exclusivamente profissionalmente foram nos últimos 6 anos. Nesses últimos 6 anos foi um movimento gigante de desconstrução, de reconstrução, aqueles momentos que a gente pensa assim, nossa, agora eu cheguei, encontrei o fio da meada. Aí quando tu encontra, tu percebe que existem mais vários caminhos. E assim a gente vai caminhando, sempre buscando, né, o que tem mais ressonância com o nosso coração, com aquilo que a nossa alma pede, né, dentro desse caminho. E então, atualmente, eu sou terapeuta Dragon, eu trabalho com os dragões. Eu trabalho... Tem uma ferramenta que eu canalizei há uns anos atrás, que é uma ferramenta de reconexão, de reinicialização do nosso sistema, né? Sempre trabalhando nesse campo eletromagnético. Trabalho também com a malha de calibração, com as ativações mestras. Foi um trabalho canalizado pela PEG Fênix Dubro. Uma delas, como a Ana falou, é a ativação da energia universal do dinheiro, onde a gente trabalha esses novos padrões energéticos em grupos, né? Sempre buscando expandir com mais pessoas, assim. Dá para ser um trabalho feito individualmente, mas normalmente são com grupos. E atualmente eu atendo somente online, só aqui de Porto Alegre, mas eu atendo somente no formato online, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e a gente está aí nesse movimento, né? De relembrar quem a gente é e auxiliar outras pessoas nesse caminho. E a energia do dinheiro é um tabu para todo mundo. Seja quem está nesse caminho da expansão de consciência, da espiritualidade de alguma forma, seja quem está ainda no mundo corporativo, quem tem as suas atividades, né, mais tradicionais, digamos assim, é um tabu para todo mundo, né? É a dor de cabeça de todo mundo, é a questão do dinheiro normalmente, né? A gente tem lá os nossos degraus, né? Aquilo que a gente precisa ainda na nossa vida ultrapassar para que a gente consiga uma plenitude, para que as coisas realmente comecem a funcionar de uma outra maneira. Então, trazendo assim esse meu momento pessoal, foi muito legal esse convite da Ana ontem, porque ela já tinha percebido, ela já tinha captado que nós tínhamos algo para fazer juntas, né? Quando a gente se conheceu, lá no ano passado. E ela tinha captado já, mas não tinha chegado o momento. Eu passei por um momento de muitas mudanças
do ano passado para cá, mais ou menos no meio do ano, né? E se intensificou muito nesse final de ano. E eu estava no momento detox de redes sociais, detox, assim, de todas as relações quase, né? Familiares, amigos, colegas, porque eu estava num momento muito meu, um momento de muita desconstrução e reconstrução. E aí esse convite veio bem nesse momento, tipo assim, vamos lá, vamos voltar? Vamos sair da toca? Tudo é perfeito, né, amiga? Tudo é muito perfeito, né? É muito perfeito, né? A sincronicidade de como as coisas vão se dando, né? E até antes de começar aqui, Ana, a hora que eu estava fazendo a conexão, né, pra gente abrir aqui a live, veio exatamente o dragão da interação para direcionar aqui. E ele vem exatamente com essa mensagem. Ei, tá na hora de sair da toca. Vamos interagir com o mundo? Sim, e aí, é isso, né, amiga? Você também passou, né, Ana, recentemente por um processo, assim, claro, cada um da sua forma, né, com as suas particularidades, mas eu acredito que isso é um movimento que todas as pessoas estão passando, né? Principalmente com todos os eventos do ano passado para cá, a nível mundial, a nível astrológico, enfim, tem muita coisa acontecendo que os nossos olhos não podem ver, né? A gente está sendo empurrado, né, Chay? Nós estamos, de toda forma, sendo empurrados para uma nova consciência mesmo, para um novo olhar para a nossa realidade, para a realidade que a gente vê em nossa volta, que é que na verdade não é exatamente uma realidade, né, uma holografia chamada, né, Matrix ou 3D, não é a realidade essencial que nós, né, conscientes, sabemos que está disponível para nós, mas toda a humanidade, de uma forma ou de outra, está sendo empurrada para esse novo nível de consciência que vem a partir do autoconhecimento, né, da sua própria reconstrução, vem a partir desse espaço de ressignificar o que pensa, o que fala, o que sente, como fala, como pensa, né? E eu particularmente, assim, chamo... Pensa da maneira que pensa, né? Isso, exato. E eu chamo todo esse grande quebra-cabeça que a gente está montando aí, cada um montando o seu, mas a partezinha individual de cada um faz parte de um quebra-cabeça maior. Eu chamo isso tudo de a nova realidade do novo humano, ou a realidade do novo humano, né? Que é uma nova forma de ser humano, né? E dentro desse conceito, eu vou te dar um minutinho para você já ir pensando aí. Eu quero ouvir de você o que você entende ou qual é para você essa concepção, essa ideia do novo humano, que é também um tema que eu venho trazendo aqui a partir do convite dos mentores, né, da orientação dos mentores. Nós fizemos um evento no final do ano passado que chamou Florescer do Novo Humano. E esse ano, agora, no primeiro semestre, vamos ter outro evento online com essa temática também do novo humano, cada vez apoiando mais as pessoas a esse novo olhar sobre si próprias, né, sobre si mesmas. Então, enquanto você pensa um pouquinho, né, qual é esse conceito para você do novo humano, eu vou dar as boas-vindas aqui mais uma vez a quem acabou de chegar, a Tani, Karina, né? Adriana, toda essa galera que já está aí conosco, sejam muito bem-vindas aqui na comunidade Ser Mais Você. Se você acha que a informação acerca de um novo olhar para o dinheiro, para a riqueza, é algo importante para você e que pode ser importante para outras pessoas, já sai clicando aí na flechinha, disparando o convite para todo mundo, chamando a galera aqui para a nossa live, para conversar conosco sobre esse tema, expandir a nossa consciência sobre a ideia do dinheiro, né? A ideia da riqueza. E também você pode grudar seu dedinho aí no like, aí nos coraçõezinhos, né? Porque quando a gente faz isso, o Instagram, ele entende, né? O algoritmo do Instagram entende que esse conteúdo é relevante e acaba levando esse conteúdo, né? Disparando notificações
para muito mais pessoas acerca desse conteúdo. E é isso que a gente deseja, né? Quanto mais pessoas envolvidas nessa egrégora para ampliar a sua visão acerca desse tema, mais nós enviamos essa informação para a grade magnética do planeta, para a malha magnética do planeta, que envolve todos os nossos irmãos, toda a humanidade. E isso vai apoiando a mudar a consciência de todos também. Eu já disparei convite aqui para uma galera aqui do Ser Mais Você, então convido vocês todos que estão conosco a fazer o mesmo e trazer a sua contribuição para esse movimento, né? Ser um agente transformador, assim como eu e como a Chay estamos aqui para servir a essa grande transformação da humanidade. Então esse é o meu convite para vocês. Curtir muito aí, disparar convites, deixar suas perguntas, seus comentários aqui na live mesmo, e vamos aumentar, né, esse nosso movimento em torno desse tema dinheiro, que ainda é uma pedra no sapato, especialmente dos nossos irmãos que não despertaram. E para nós também, que já despertamos, ainda é uma pedra no sapato. Então, vamos falar sobre isso, vamos tornar esse tema, trazer um novo olhar para esse tema, tornando ele mais acessível desde um olhar energético, né, da energia do dinheiro. E essa é a ideia do novo humano, né, mais consciente, mais inspirado, mais aberto para esses novos conceitos. Tá feito o convite, galera. Agora é aí com vocês. Chay, minha querida, diga para mim e para todos, qual é a sua ideia, qual é a sua visão desse novo humano na nova Terra? Para mim, o conceito do novo humano na nova Terra é exatamente o nome da comunidade. É ser mais você. É ser cada vez mais quem a gente é em essência. É trazer a nossa própria luz para o mundo, sabe? É parar de achar que a gente tem que ser isso, que a gente... Tirar os personagens que a gente vai criando para pertencer muitas vezes, para funcionar aqui nessa realidade, que, como tu falou, é uma holografia. Nada aqui é real, né? E aí, o que acontece? A energia do dinheiro é um dos principais pontos a serem transformados para que essa nova consciência, que esse novo humano consiga funcionar em comunidade de uma forma totalmente diferente. Uhum. Hoje a gente tem muitas notícias, né, de um novo sistema financeiro que seria instalado, que quitaria todas as dívidas, ia ter uma divisão igualitária para todas as pessoas. Isso, na verdade, na minha opinião, é uma grande ilusão. É uma forma de ir para outra caixa, sabe? Porque existe um processo pessoal. Existem curas em relação ao dinheiro que precisam acontecer de forma individual. Quantas pessoas a gente vê aí que não passam por uma cura com a sua relação com o dinheiro e ganham milhões na loteria, por exemplo? Do dia para a noite a pessoa fica milionária. Dá um tempo, a pessoa não tem mais nada. Por quê? Porque ela tem uma mente escassa. Ela tem um padrão vibracional de escassez, né? Então ela não consegue se manter. Ela até consegue cocriar, mas ela não consegue manter aquele padrão. Sustentar, dinheiro, né, ao longo do tempo. Exatamente. Porque o dinheiro, ele não é ruim, nem bom, nem nada. Ele é só uma energia. E ele está aqui, ele é uma ferramenta. Como muitas outras, ele está aqui a serviço, né? E ele está a serviço da manutenção da vida. Então, a gente precisa de dinheiro para se alimentar, a gente precisa de dinheiro para morar, a gente precisa de dinheiro para um monte de coisas, né? Precisa vir através do dinheiro, da moeda em espécie? Não necessariamente. E eu entendo que essa nova consciência do dinheiro, ela vem sendo instalada de uma outra forma, sabe? Saindo um pouco da moeda. Mas já saiu, né? Hoje a gente já quase não... A moeda física já saiu muito. A gente está aí indo para uma moeda mais digitalizada e tudo mais. Mas eu acredito que a cooperação mútua entre as pessoas é o que vai trazer uma nova consciência. É tirar o dinheiro dessa ideia de poder, de dominação. Quem nunca ouviu falar, o dinheiro compra tudo, né?
O dinheiro, nossa, quem tem dinheiro compra qualquer coisa, né? Então o dinheiro ele tem muitos pontos de vista em cima dele. E Uhum. isso tudo a gente precisa ir de dentro para fora, ressignificando toda essa história. Desconstruir, né? Desconstruir essa Desconstruindo. visão que a gente foi ensinado lá desde as crenças, né? Dos nossos pais, da escola, dos ancestrais mesmo, porque era a realidade que eles viviam. Mas hoje a gente pode fazer uma escolha diferente, né? A gente já tem informações suficientes para fazer uma escolha diferente de como a gente encara a moeda dinheiro, que na verdade não é uma moeda, né? A moeda é só uma representação física de uma energia. Exatamente. E é muito interessante isso que tu traz de ressignificar e né, reconstruir, porque eu acho que todos nós estamos vivendo isso, né? Eu estou vivendo isso, sabe? Estou vivendo isso. Semana passada foi muito interessante. Porque eu venho fazendo o meu trabalho pessoal também, assim, de reconexão com a energia, de movimentar. O dever de casa, né, Ana? O dever de casa, exatamente. Eu venho fazendo isso, sabe? De várias formas, né? Com a minha terapeuta, né? Com a pessoa com quem eu faço terapia. Nas terapias que eu entrego, né? Eu tenho também ofertado muito trabalhos em relação a essa consciência, né, do dinheiro, da riqueza, da prosperidade, da abundância, enfim. E aí, olha só, eu era uma pessoa que eu tinha muito essa visão de que dinheiro era só a moeda o papel que eu tinha na carteira ou, né, o saldo bancário. Eu tinha essa mentalidade. E aí, como todo mundo, né, tem épocas que o nosso saldo bancário está negativo. Mas eu entrava num desespero, e daí parecia que quanto mais eu via aquele saldo negativo, mais tempo ele ficava negativo, né? E claro, até então eu não tinha consciência de que eu estava criando aquela realidade em razão do foco que eu estava dando. Eu estava vendo a falta, a limitação, a escassez, portanto eu estava criando mais do mesmo, né? E aí, amiga, nesse processo, né, que a gente vai fazendo a tarefinha de casa, vai dando umas cabeçadas, vai e volta, né? Aprende um pouco, aí erra de novo, aí aprende mais um pouco, ou seja, né? A jornada é isso, né? A nossa jornada é esse aprendizado, onde você dá um passo para frente, às vezes dá 2 para trás, às vezes dá 3 para frente, e assim nós vamos. E aí eu estava contando para a Beth, inclusive ela chegou aqui para ouvir a gente. Obrigada por estar aí conosco, Beth, querida. É uma honra recebê-la aqui também. Estava falando para a Beth ontem, né, na live, que semana passada eu, do nada, assim, do nada, entre aspas, né? Estava eu aqui no conforto da minha casa, chegam 2 primos de surpresa lá de Vacaria, lá do sul, que eu já te falei que eu sou de lá, né? Chegam 2 primos em viagem, né, passando por Curitiba, e assim, vamos ali no sul de Minas? E aí, eu acabei ganhando uma viagem maravilhosa, com tudo pago. A Beth também contou uma história parecida com isso, né? Ganhei uma viagem, né, saindo de Curitiba, passando uma semana lá no sul de Minas, conhecendo lugares, assim, absolutamente inesperados para mim, que eu jamais tinha passado na minha cabeça que eu poderia em algum momento estar, né, num local como aqueles, repleto de abundância, repleto de riqueza. E quando eu falo riqueza, eu estou falando riqueza material e riqueza natural. E aí eu olhei para isso tudo, né, nessa experiência e dentro já dessa consciência que eu tenho hoje, né, tipo, uau, quanto dinheiro eu tenho, né? Quanta riqueza eu tenho de outras formas. E aí eu me dei conta, assim, muito claramente que a minha mente não está mais focada na conta bancária. Minha mente, o meu coração, meu corpo, não está mais refém, eu diria. Refém da minha carteira ou da minha conta bancária. E não porque eu não tenha, mas é porque eu não preciso mais estar efetivamente
ligada à minha conta bancária ou à minha carteira para receber riqueza, para desfrutar de riqueza, para experimentar, experienciar, né, situações de riqueza que estão à minha disposição. E isso tem muito a ver com o trabalho, né? Na minha visão, eu acho que é uma das coisas, né, que tem a ver, onde nós nos conhecemos, que foi com a ativação, né, da energia do dinheiro, que eu tive a oportunidade de fazer com a Márcia Cortizo, onde eu te conheci, né, Chay? Conheci o Matheus também lá naquele momento. E eu percebo quanto esse movimento energético mudou o meu estado de ser, criando espaços, abrindo espaço, na verdade, para criar essas novas realidades. E daí eu queria que você contasse um pouco pra gente, eu contei agora de uma experiência, né? Queria que você contasse um pouco pra gente sobre a tua reconstrução. Esse movimento que você passou, que você também me contou um pouquinho, queria que você contasse pra galera como um exemplo também de que realmente tudo é individual, está na nossa mão e é possível. É possível. É individual e coletivo, né? No momento que a gente faz essa lição de casa, como tu fez, como eu fiz, a gente vai direcionando essas informações na malha, né? Do planeta também. E pouco a pouco essas novas informações vão entrando e um novo sistema financeiro vai sendo criado. Não como algo mágico que vem, acontece e resolve tudo, mas sim um trabalho individual e expandindo para o coletivo. Porque o que a gente tem dessas informações aqui no planeta, imagina, o que a gente tem de memórias, não só nos nossos corpos, mas o planeta tem de memória de escravidão, né, da dominação, quanto nós mesmas lá atrás a gente já não fez um monte de coisa com o dinheiro, né? Então, meu Deus, eu já me perdi tanto, eu não quero ter dinheiro para me perder novamente. Então, todas essas informações, elas estão por aí. E foi exatamente esse um dos pontos que depois que a gente passou por essa cura, porque eu considero uma grande cura em relação ao dinheiro, passar por esse processo das ativações, né, onde a gente vai instalando esses novos padrões energéticos na nossa malha e vai mexendo em tudo, né? Então, essa questão do domínio, que é uma das ativações que a gente faz, né? O domínio em relação à energia do dinheiro, para que a gente não seja mais dominado. Tem uma imagem que aparece, que tem na internet, que é um cara com não sei se você já viu, com uma varinha e um monte de dinheiro na frente, e ele corre, tá preso nele, né? Aquela varinha, ele corre a vida inteira atrás daquele dinheiro que tá ali, que ele só consegue focar naquele dinheiro em espécie, e ele nunca consegue alcançar, né? Então, esse movimento também, para mim, foi algo que ficou muito claro, assim, nossa, o quanto eu tô correndo atrás de algo, eu me sinto aquele meme, sabe? Aquele cara, assim, o quanto eu tô correndo atrás de algo que deveria ser natural. O quanto, quando a gente está no fluxo, a gente não precisa necessariamente ter aqui, como tu falou, aquele valor na conta bancária. Então não vou dizer que tenha sido um movimento simples de fazer, porque olhar pra gente, olhar para as nossas crenças, não é uma coisa simples, mas é fantástico, né? Outra coisa que para mim também nos últimos tempos, Ana, ficou assim muito claro, tá? Eu espero que eu tinha, né? Espero que eu não tenha mais. Um padrão de escassez que ele é muito sutil. Talvez tu tenha também, vamos ver. É um padrão de escassez onde a gente não se permite descansar. A gente não se permite parar. É como se a gente tivesse que... A gente se culpa. Nossa, eu tô aqui fazendo nada. E eu tô me culpando por estar fazendo nada. Eu tô me culpando por, de repente, não estar fazendo uma postagem no Instagram. Eu deveria estar fazendo uma postagem. Eu deveria estar... Sabe? Que a gente tem que estar sempre fazendo. Aí, aqueles dias que tu tem uma exaustão pelo excesso de atividades, é como se tu sentisse um prazer naquilo.
Por quê? Porque a tua mente está condicionada a produzir, produzir, produzir sem parar o tempo todo. E aí tu fica que nem aquele carinha, né, da imagem, sempre correndo atrás e nunca alcançando. Porque a vida da gente, ela tem um movimento de expansão e ela tem um movimento de contração. E a gente precisa entender esses nossos ciclos. É que nem o nosso coração. Imagina se o nosso coração ficasse o tempo todo contraído. A gente morria. Se o nosso coração ficasse o tempo todo bombeando, 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 a gente também morreria. Porque a gente precisa desse período, né? A gente precisa desses movimentos contrários e esses movimentos de pausa entre eles. Então, esse foi o padrão de escassez que eu identifiquei. No budismo, Chay, a gente chama exatamente isso, ritmo e pausa. Ritmo e pausa, né? E é importante que esse movimento, né, de ritmo, que é o movimento, né, e a pausa, a gente busque o equilíbrio entre eles no sentido de dar o mesmo tempo para os dois. Esse senso de equilíbrio, né, de dar a mesma atenção e o mesmo tempo para os dois. Por quê? Super interessante o que você falou. No movimento do fazer, 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 claro, a gente conquista, a gente realiza, a gente cria coisas e tudo mais. Mas no momento importante também, né? Sim. Mas é no movimento da pausa que nós estamos sendo. No ritmo, nós estamos fazendo. E na pausa, nós estamos sendo. E achar esse equilíbrio entre essas duas energias também tem a ver com o equilíbrio do masculino e do feminino. Sim. Porque o masculino é o ritmo, é o fazer, é o realizar. E o feminino é a pausa, é a criação, né? É entrar num estado de quietude para criar algo novo, né? Para se preparar para algo novo. Então também tem aí um espaço muito especial de equilíbrio das nossas energias do masculino e feminino. Já que a gente está falando de energia, que é a energia do dinheiro e tudo mais. E nós, mulheres, a gente também carrega ainda uma culpa por fazer pouco ou por não fazer, né? Ou por fazer demais, né? A gente carrega essa culpa porque no nosso inconsciente aqui, né? Uma das crenças que a gente traz de vidas e vidas é de que mulher tinha que fazer as coisas dentro de casa, não era no trabalho. O trabalho era do homem. Ganhar dinheiro, né? Era uma responsabilidade do homem como provedor. E aí, naturalmente, com o andar da carruagem, nós mulheres também entramos nesse espaço de desequilíbrio entre esses movimentos, né? De ganhar dinheiro, trabalhar, e daí a gente foi lá para um extremo, foi lá para um outro lugar de não se permitir ser, não se permitir respirar, relaxar, integrar tudo que a gente aprendeu para daí começar um movimento de novo, né? Exatamente. E é um aprendizado constante mesmo. Eu já vivenciei isso que você relatou, eu acho que hoje eu estou um pouco menos, eu sinto um pouco menos de culpa. Deixa uma dica aqui para a galera já. E para você, não sei se você conhece. Eu li um livro que chama O Ócio Criativo, do Domenico De Masi, né, que é um italiano, e foi um download assim, muito especial sobre esse espaço do ócio, né? Do parar, da pausa. Foi muito bom. Se você tiver a oportunidade, assim, caso não tenha lido esse livro, chama-se O Ócio Criativo, de Domenico De Masi. Muito especial. Mas eu tinha um padrão, você vai rir, mas é sério. Eu tinha um padrão que eu tô lidando com ele ainda. Cara, eu não podia ver a minha geladeira vazia. A geladeira vazia me dava um aperto no coração, uma coisa assim. Meu Deus do céu, eu sofria de ver a geladeira vazia. E claro, isso trazia muito forte um padrão de escassez, de passar fome. Geladeira vazia significa passar fome, né? E não que eu tenha passado fome. Claro, eu tive momentos bem desafiantes lá na época da faculdade, né? Minha família nunca foi uma família rica e tal. Então eu tive alguns desafios, sim, mas não passar fome, né? Como a gente vê muitas pessoas na rua. Só que essa é uma informação que vem da minha ancestralidade.
e que está aqui presente também para ser tratada, para ser curada. Por isso que eu acho que é tão especial a gente olhar para o dinheiro, né, e olhar para a riqueza com essa consciência que tu está trazendo, que eu estou trazendo, que é uma consciência de autoconhecimento. De autoconhecimento. Em que o dinheiro não é só o que está na nossa carteira, o dinheiro não é só o que está na conta bancária, e o dinheiro também não vem dessa exaustão do trabalho. Né? A energia do dinheiro ela pode vir de outras formas, de várias fontes, né? Assim como esse exemplo que tu deu, né? Desse presente que tu recebeu aí dos teus primos. Olha que presente. Imagina, né? Se tu fosse depender de ter aquele valor em espécie para fazer, talvez tu tivesse feito um outro movimento e não teria tido essa experiência tão rica. Que com certeza Sim. mudou muita coisa aí dentro. Porque nada é Sim. só uma experiência, né? A Sim. gente aprende muito com tudo que acontece. E a gente Exato. vai se tornando uma pessoa diferente, né? As nossas definições vão sendo atualizadas. Como eu digo. Exato. Porque assim, a primeira coisa, Ana, que a gente precisa, né, começar a entender o que aquilo significa pra gente. E, por exemplo, assim, o dinheiro. O que o dinheiro significa pra mim? O dinheiro significa pra mim segurança. O dinheiro pra mim significa, sabe, cada um vai ter a sua definição. O que significa dinheiro? Vamos perguntar para a galera aqui. Vamos aproveitar e perguntar. Escreve aqui no chat, galera. O que significa dinheiro para vocês? O que é dinheiro para vocês? Para mim, Chay, é liberdade. Para mim é liberdade. E tu, quando não tem dinheiro, tu não te sente uma pessoa livre? Hoje eu estou treinando isso. Porque eu não me sentia livre. Tá muito ligado, né? Tá muito ligado uma coisa na outra, né? Para mim também. O dinheiro sempre teve uma conotação de liberdade. Então, quando eu não tinha dinheiro, quando eu não tenho dinheiro, aquilo vinha muito forte. Meu Deus, eu estou presa. Não posso fazer, não posso comprar, não consigo, não tem como, né? E por aí vai, né? O não aparece muitas vezes a partir disso, né? Sim. Para Ângela também significa liberdade. Sim, acho que a turminha aí vai escrever. Olha só, você vai continuar o raciocínio, mas eu quero trazer só mais uma questão sobre essa experiência minha. Olha só, o tanto que essas crenças, né, que você agora vai desconstruir aí pra gente, o quanto que elas vêm de uma forma, tipo, se tu não tiver no estado de presença, sim, né? É piloto automático, né? É piloto automático o tempo inteiro. Piloto automático. Olha o que aconteceu. Eu tava lá na minha viagem e tudo mais e tal. Isso é real, gente. Eu vou abrir aqui uma vivência minha e tá tudo bem o que vocês acharem, tá? Porque foi o meu aprendizado. Eu tava lá na viagem, né? E daí os meus primos têm vários amigos por lá e amigos que têm muito dinheiro. E aí esses amigos, né? A gente foi numa feira, num lugar lá. E esses amigos presentearam eles com várias coisas, compraram várias coisas, assim, várias coisas materiais, que faz parte da realidade. Eles são fazendeiros, né? Tanto os meus primos quanto os fazendeiros que a gente foi lá nas fazendas de café. Então, deram de presente para eles botina, cinto, máquina de fazer café, várias coisas assim que a gente foi lá numa feira e eles compraram para dar de presente para os meus primos levarem para o sul. E claro, me deram alguns presentes também. Eu estava junto, né? Então também ganhei presente. Mas inconscientemente, na hora, eu entrei num espaço assim, nossa, mas me deram só isso? Foi para isso que eu fiz. E aí, muito automático. E aí, assim, veio esse pensamento, né? Daí, sei lá, uns instantes depois, né? Eu fiquei pensando naquilo. Mas daí em seguida veio assim, olha, a minha criança também mimada, né? Querendo o mesmo que os outros têm, né? Só tem valor para mim se for igual o que os outros têm. E daí naquele momento foi um momento em que eu tratei a questão da abundância, da riqueza, da prosperidade com a minha criança interior.
Quando eu Sim. percebi isso, quando, né, entrei no estado de presença, percebi o pensamento ali, né, a reclamação. E aí vim e acolhi essa parte minha, porque sim, às vezes quando criança eu via os outros amiguinhos ganhando presentes que eu não ganhava, Sim. que não tinha para mim, a minha família não tinha como me dar. E essas Foi essa memória. Ana, são muito, muito, muito profundas. Muito profundas. Aham, aham. E aí eu acolhi a minha criança naquele momento, né? Eu me acolhi naquele momento e falei comigo mesmo, tudo bem você sentir assim, tudo bem você pensar assim, mas hoje a realidade não é mais essa. Sim. Hoje, né? E aí veio o pensamento mais consciente. O que eu ganhei aqui ao longo dessa viagem, de todo esse, né, toda essa experiência que eu estou vivendo, financeiramente, é muito, muito, muito maior. O valor, né, em dinheiro é muito, muito, muito maior do que esses presentes que eles estão ganhando. E daí eu fui para um outro espaço de consciência, de abundância e prosperidade que para mim me mostrou assim como um salto quântico mesmo, sabe? Tipo, uau, nossa, que legal que eu tô mais consciente sobre isso. Uma cura fantástica, né? Porque aquela criança foi olhada naquela dor dela. E é muito sutil, esses detalhes são muito sutis. E quando você pergunta, né, o que significa o dinheiro, né, que as meninas aí estão respondendo, né, quem tiver no ao vivo com a gente, responde pra gente o que é a energia do dinheiro para você, o que é o dinheiro para você, né? Chay, eu vejo que naquele momento ali eu não estava me sentindo livre, né? No primeiro momento, quando veio como o dinheiro para mim é liberdade, eu não estava vivenciando a liberdade de poder comprar ou ganhar aquilo. Sim. E aí eu precisei ressignificar, reconstruir para mudar esse padrão, né? A gente tem que estar muito presente o tempo todo, né? Para conseguir captar essas informações, porque elas vêm uma forma muito, às vezes vem com alguma questão, como é que a gente chama? Como se fosse uma capa por fora, né? Uma máscara. Uma máscara. E aí, quando tu vai olhar o que tem por trás daquilo, é uma dor dessa criança ferida que tá ali. Ó, eu tive uma vez uma situação de um atendimento que eu fiz que era uma mulher que ela não conseguia se colocar profissionalmente, ela não conseguia quase pagar o atendimento para mim, porque ela não conseguia, na verdade, fazer nada por ela. Era sempre pelos outros, sempre pelos outros. Com o passar do tempo, nós identificamos a raiz disso, né? Quando ela era criancinha lá, num determinado momento, a tia dela disse, olha, o melhor é sempre pro outro. É feio querer o melhor pra gente. Isso é egoísmo. E aquilo ali ficou registrado. Aquela informação ficou registrada no sistema dela. Então, ela se tornou adulta, ela casou, né? Ela teve a profissão dela, mas ela não conseguia fazer nada por ela. Quando essa ficha caiu, ela teve uma cura fantástica. Ela conseguiu se posicionar dentro do relacionamento, ela conseguiu se posicionar profissionalmente e ir de encontro àquilo que realmente fazia sentido para ela. Por isso que isso da gente se desconstruir, se reconstruir o tempo todo é extremamente importante para estar conectada com essa nova energia do dinheiro, né? Com essa nova frequência do dinheiro que está aí. A gente precisa primeiro olhar para a gente. Voltando para a questão ali do significado, né? Quando a gente olha para a nossa questão do dinheiro, qual o significado que o dinheiro tem na nossa vida? Por exemplo, a sobrevivência, como ela comentou ali. Sobrevivência. Então, quer dizer que se tu não tiveres o dinheiro, é como se tu não pudesse viver, entende? E aí a gente começa a olhar as várias nuances a partir do ponto que a gente encontra do que aquilo está criando na nossa vida. Porque a nossa mente e os nossos sentimentos, a nossa emoção, né, ela vai criar a nossa realidade. Então, sempre aquilo que a gente acreditar, que a gente sentir, a gente vai cocriar. Esse é o princípio fundamental da cocriação, né? Então, por exemplo, assim, outra pergunta
pergunta interessante da gente se fazer é: para que eu quero ter dinheiro, por exemplo? Por que eu gostaria de ter dinheiro? Aí a pessoa vai dizer assim: nossa, por que eu gostaria de ter dinheiro? Porque todo mundo quer ter dinheiro. Tá, mas para que todo mundo quer ter dinheiro? Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter dinheiro para viajar o mundo. Eu quero ter dinheiro para ir lá para uma fazenda de café em Minas. Eu quero ter. Percebe como a gente vai colocando o dinheiro sempre à frente dos nossos sonhos. E muitas vezes à frente de quem a gente é. A gente usa também o dinheiro como máscara para pertencer, para se autoafirmar. Quantas e quantas vezes o nosso alto valor está atrelado ao dinheiro? Então, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho valor. Ó, tem alguém querendo participar da live. Menina, vou te falar, viu? Peraí, vai falando aí que eu vou botar no mudo aqui e vou conversar com esse menino. Ele quer dar a opinião, do que o dinheiro significa para ele também. Então, a gente precisa estar muito consciente disso. E o primeiro passo é o questionamento. É a gente sempre questionar o porquê das coisas. E o que aquilo significa pra gente. Deu certo, Ana? Era uma vizinha mesmo que estava aqui na porta. Ele estava anunciando, tadinho. Ele estava fazendo o papel dele, né? Então, a gente precisa questionar o tempo inteiro. A única forma da gente desconstruir alguma coisa é através do questionamento. É a gente entendendo o que aquilo ali tem de tão sólido na vida da gente. O dinheiro, nossa, o dinheiro a gente podia passar aqui uma semana a fio que ia ter assunto sobre o dinheiro, sobre crenças em relação ao dinheiro. Tem coisas que são muito, muito difíceis de identificar. Tem coisas que são mais simples, mas tem coisas que são muito difíceis. Muitas vezes o dinheiro quando a pessoa tem questões familiares mais pesadas, assim, muitas vezes o dinheiro está correlacionado a brigas, né? A afastamento de familiares. Quantas e quantas famílias aí se afastam? Quantas relações se quebram por conta do dinheiro? Na verdade, o dinheiro, coitado, está ali de gaiato no navio, né? Mas que as pessoas colocam aquela projeção em cima dessa energia. E, na verdade, não tem nada a ver com o dinheiro, né? Tem a ver com a pessoa, às vezes com a ganância, às vezes com o egoísmo, realmente, né? Às vezes... As próprias relações, né? As relações doentes, né? Porque a gente tem relações que precisam de curas. Então, às vezes, o dinheiro acaba entrando aí. É a culpa do dinheiro. Se a gente fosse colocar tudo que o dinheiro é culpado, a ficha criminal dele ia estar assim, ó, super extensa. Porque tudo é culpa do dinheiro. E, na verdade, não é. Né? Existem várias coisas por trás. Mas é mais fácil, muitas vezes, a gente direcionar isso para algo para tirar a nossa responsabilidade acerca daquela questão, né? Então, a gente tem que ser muito sincero com a gente. Muito. E não é fácil ser sincero com a gente. Às vezes é mais fácil a gente ser sincero com a outra pessoa do que com a gente, né? Assumir porque realmente... dói, né? Dói porque pra caramba. É muito doloroso esse processo da gente realmente olhar para essas nossas mazelas. E o dinheiro tem muita, muita, muita coisa. Por isso que é importante a gente estar sempre desconstruindo acerca desse tema. Sempre, sempre, sempre. Porque essa nova consciência, ela vai chegando a partir disso. Então, um dos aspectos que você trouxe aqui, que é legal reforçar com o pessoal para essa ressignificação, né? Primeiro o que o dinheiro significa para você. Fazendo um resuminho aqui, né? Primeiro, o que o dinheiro significa para você, né? E segundo, o que você faz com o dinheiro, né? Foi isso que você... Para que tu gostaria de ter dinheiro na tua vida? Isso, Sabe que é muito interessante, Ana? Muitas pessoas falam assim, e no primeiro momento, né? Eu gostaria para ajudar instituições, mas vamos ver o que tem por trás. E aí tu vai descascando a cebola, né? O que tem por trás? Muitas pessoas dizem, se eu tivesse dinheiro, eu não ia fazer mais nada da minha vida. Então, às vezes, as pessoas querem ter dinheiro para fazer nada.
Só que se a gente estava falando aqui que a energia da vida é energia de movimento, pausas, né, e movimentos, não é uma coisa que possivelmente essa pessoa vai conseguir cocriar para ela, porque não faz parte do plano da alma dela. Aquela pessoa está aqui para fazer um monte de coisa, daí ela quer o dinheiro para fazer nada, não entra em concordância com o plano dela. Então isso não vai acontecer, entende? E esse também é um outro ponto, né? Que a gente também precisa ir desconstruindo. Porque às vezes é difícil assumir que é esse o motivo. Ninguém vai dizer de cara. Algumas pessoas até dizem, né? Mas a grande maioria não vai dizer que quer ter dinheiro para não fazer nada, né? Mas é importante ir observando essa questão. Para que tu gostaria de ter dinheiro? O que tu faria se tu tivesse 10 milhões de reais? Normalmente, a gente começa a pensar assim, eu ia ajudar o fulano, eu ia ajudar o Beltrano, eu ia... sabe? Mas por trás, realmente, por que tu gostaria de ter esse valor? Sim. Essa questão que você trouxe, assim, eu queria ter dinheiro para não fazer nada, talvez aí também esteja o que nós falamos agora há pouco, né? A necessidade de parar, de relaxar, de descansar, né? De desacelerar do ritmo doido do trabalho, da vida, né? Que é um trabalho escravo também hoje em dia ainda, né? Essa coisa da competição, da concorrência no meio corporativo. E eu venho, né, desse meio corporativo, eu trabalhei quase 30 anos em multinacionais, então eu conheço bem, né, esse universo da pressão do dia a dia, né, de meta, de resultado, e o quanto isso nos dias de hoje tem provocado doenças nas pessoas que antigamente não apareciam porque estavam habituados, né? Estavam treinados, estavam no piloto automático, então era aquele mundo ali que tinha e pronto, acabou. Só que depois dessa experiência dos últimos 2 anos, né, que nós vivemos aí agora aprendendo novas formas de trabalho, novos espaços de trabalho, e aonde o dinheiro também, a ideia do dinheiro está diretamente conectada, não é? E tu percebeu como mudou a percepção das pessoas a respeito do dinheiro? Pois é, exatamente. Das onde pessoas eu me incluo também, tá? Quando eu falo as pessoas, eu tô me incluindo também. E eu também nesse universo, eu também. Então, assim, essa nova... De uma certa forma, nós já estamos vivendo uma nova realidade, porque após essa experiência que tivemos nos últimos 2 anos, nós tivemos que ressignificar a nossa forma de trabalho, né? E também as nossas relações, porque, né, passamos a ficar mais em casa, mais no convívio dos familiares, esposa, marido, filhos e tudo mais. E isso não foi nada fácil para muita gente, né? E a realidade de hoje é que muitas pessoas, inclusive um dos nossos convidados aqui, o Mauro Cardoso, ele fala, né, do ambiente corporativo e ele traz sobre a ideia da humanização nos ambientes corporativos. Ele trouxe índices na nossa live da semana passada, ele trouxe índices alarmantes, né, do aumento da síndrome de burnout, da síndrome de ansiedade, né, comportamentos de depressão, de ansiedade, de estresse, o tanto que esses números aumentaram com a volta das pessoas ao ambiente tradicional de trabalho. E por que as pessoas voltam para o ambiente de trabalho com uma outra percepção? Porque ela vivenciou uma experiência diferente. Exatamente. Que desconstruiu uma realidade anterior para construir uma nova realidade, só que essa mesma pessoa ainda não sabe qual é essa nova realidade que ela está criando. Sim. Por quê? Porque ela ainda é escrava do dinheiro. Sim. Ela precisa trabalhar, ela precisa ir para aquela empresa, porque ela está no modo sobrevivência, como uma colega aqui falou, a pessoa está no modo sobrevivência, então é ruim, mas é bom. Porque é ruim eu estar lá trabalhando, mas é seguro eu ganhar o que eu ganho naquela empresa, daquela forma.
E é essa mentalidade que nós precisamos também começar a romper, né? A desconstruir. Porque se o dinheiro é uma energia, a gente pode criar essa energia das mais variadas formas, que não só com uma carteira assinada. Exatamente. E assim, durante essa tua experiência, tu passou 30 anos no meio corporativo, tu percebeu essa transição para essa área holística, digamos assim, né? Não gosto muito dessa palavra, mas para essa nossa área, tu percebeu que a tua cabeça ainda funcionava como se estivesse no corporativo? É difícil a gente desconstruir isso, né? Porque a gente funciona como se a gente tivesse que ter toda aquela... A gente tem a liberdade e quer ter aquela segurança, como se fosse uma coisa oposta à outra, né? É como se a gente... se eu não tenho aquele valor X ali no final do mês, se eu não tenho lá minhas férias, meu 13º... É como se a gente se sentisse nua, né? Como se a gente ficasse vulnerável àquilo ali. E aí a gente acaba funcionando sempre assim, eu sou terapeuta. Eu tenho que atender tantas pessoas por dia para chegar num valor, sabe? A gente começa daí se cobrar também por isso. E aí a gente se perde também no personagem. Uma das coisas, para quem é terapeuta, que está aqui, também trabalha nessa área de expansão de consciência, uma das coisas é desconstruir isso, né? E olhar para a sua agenda hoje e perceber, eu estou tendo uma agenda lotada, extrapolando, às vezes me agredindo, ou eu estou tendo uma agenda próspera? O que é ter uma agenda próspera? Eu tenho uma agenda onde eu cobro um valor justo pelo meu trabalho, eu tenho meu tempo de pausa, eu tenho meu período para aprendizado, eu consigo estar totalmente presente inteira quando eu estou com o meu cliente, ao invés de ser aquela coisa assim, sai um, entra outro, sabe? Modelo de fábrica, padrão de fábrica, assim, sai um, e aí acaba que tu também não consegue estar tão presente. Então, se hoje quem está aí nos ouvindo, quem vai ouvir no futuro, né, tiver presa num padrão assim, se observe. O que está por trás disso, né? Porque muitas vezes a gente está nessa coisa, essas metas que a gente tem que bater, a gente está funcionando na cabeça lá do corporativo, lá do CLT. Só que hoje a atividade que a gente executa é uma atividade que exige presença, muita presença. E se a gente entra naquele modelo, a gente não consegue. Por quê? Nós estamos em um corpo físico. E esse corpo físico requer descanso. Esse corpo físico requer uma boa alimentação. Esse corpo físico requer uma atividade física, seja ela qual for. Existem cuidados que precisam ser tomados com esse corpo, né? Então aí a gente começa a entrar também de novo naquela ideia da nova energia, do novo humano, né? De ter corpos também mais felizes, corpos mais saudáveis. E sim, até porque... Né? O sistema, assim, de vamos, faz, acontece. Tá, e tu, onde é que tá tu no meio disso tudo? Tu é humano, tu estás humano, né? E como humano, tu tem as tuas limitações e as tuas necessidades. Exatamente. Não é só uma necessidade financeira, né? Sim. É um conjunto, né? Um conjunto. É um conjunto. E dentro disso tudo que você trouxe, eu quero conectar, né, aqui com o tema da nossa live, né? A riqueza da reconstrução pessoal. Tudo que nós falamos aqui, né? Esse nossa bate-bola aqui para lá e para cá, eu com as minhas experiências, você com as tuas, o que a gente mostrou aqui foi exatamente o quanto esse olhar de reconstrução pessoal, ele é rico. E é um novo conceito de riqueza. É um novo conceito. Exatamente. É sair da moeda, né? É olhar... Sim. É um outro olhar para a prosperidade também, né, Ana? Porque como que eu vou criar algo novo se eu não conseguir soltar do velho? Como que eu vou chegar na minha casa, pegar, por exemplo, a cozinha? Vou reformar minha cozinha. Vou colocar azulejo sobre azulejo? Vou colocar móvel sobre móvel? Não
não dá, né? Eu preciso primeiro ir lá, preciso tirar os móveis, preciso tirar o azulejo, sei lá, fazer as manutenções necessárias. Aí tá, tu foi lá, tu reconstruiu a tua cozinha. Aí, de repente, tu olha, nossa, mas essa área de serviço aqui, eu podia dar uma mexida. Aí tu mexe, aí tu vai. Quando começa uma reforma, é muito parecido com a reforma íntima, né? Tu vai reformando alguma coisa, daqui a pouco tu percebe assim, bah, mas olha só o que tá aqui. Nunca tinha reparado nesse cano quebrado. Tava sempre essa umidade aqui na parede. E eu nunca imaginei que era um cano. Ah, vamos tirar aqui. E a gente vai indo, é que nem a gente. Nossa, eu nunca imaginei que eu tinha essa crença, esse padrão aqui. E aí daqui a pouco, putz, olha aqui, tem mais alguma coisa para mexer. E esse processo, ele é realmente riquíssimo para quem tem coragem de adentrar esse campo, né? Sim, e é um processo que não para, né? Porque na reforma de casa, quando a gente termina o último quarto e daí volta para a cozinha de novo, que foi onde começou, você já quer mudar de novo, né? Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque tu não é a mesma pessoa que começou a reforma. Durante o processo, tu foi te modificando. Então, quando chegar lá no quarto, já não tem mais sentido aquela cozinha. Porque tu mudou. De repente, aquela cozinha tinha sentido para a pessoa que começou, não para a pessoa que concluiu o processo. E assim o nosso processo de desconstrução, né? Isso. Eu falo muito assim nos meus atendimentos em grupo, né? Eu falo muito para as meninas assim, você que está assistindo hoje aqui essa vivência, essa atividade, né? Ela vai ficar gravada. Assista, ouça ela de novo daqui uma semana, daqui 3 dias, daqui um mês, porque você não é mais a mesma pessoa. E, portanto, você vai receber esse bloco de informação dessa vivência de uma maneira completamente diferente. Porque Sim. É bem isso, né? Uma parte de nós morre a cada dia para que uma nova parte possa renascer. Uma nova parte mais consciente, mais atenta, mais presente, enfim, cada um nasce como pode a cada dia, né? E é importante a gente entender isso, que tá tudo bem. Que a gente precisa, sim, deixar partes nossas morrerem para que outra possa nascer. Às vezes a gente tá lá, coitadinha da plantinha, tá com os galinhos lá morrendo, tudo queimado. Ao invés da gente ir lá e cortar aquilo para ressurgir uma nova planta, a gente fica querendo nutrir algo que já não tem mais nutrição. Já não existe mais vida. Isso acontece com a gente, com as nossas relações, às vezes com o nosso trabalho, né? Pô, tu tá ali anos e anos, ali remando, batendo a tua cabeça, tu tá adoecendo porque o teu corpo grita. E aquilo já não faz mais sentido pra ti, porque não... Ah, mas eu amo o meu trabalho. Tu ama ou tu amava? A pessoa que tu é hoje ama, não quer dizer que tu odeie também, né? Porque a gente vai pro 8 ou 80. Não é questão que tu odeie, mas de repente aquilo ali já não faz mais sentido pra ti. E ter a coragem de dar um passo fora da tua zona de conforto é transformador. Pode ser que tu quebre a cara ali, mas é aprendizado. Sempre vai ser um aprendizado, né? Mas esse movimento muitas vezes é necessário. Só que as pessoas também, às vezes, confundem esse movimento com... Ah, mas eu vou sair para ir para uma área de cura, por exemplo. Não necessariamente. A pessoa pode continuar no meio corporativo, mas trabalhar de uma outra maneira. Estar presente de uma outra maneira, de repente numa instituição que vai ter mais conexão com quem ela se tornou, aonde ela quer chegar, porque as instituições elas estão aí, elas vão continuar ainda, né? Então, Sim. É importante também ser sincero consigo mesmo em relação a isso. Na tua fala que agora eu lembrei de uma coisa assim, né? O quanto muitas vezes eu já deixei de fazer coisas porque eu alegava que eu não tinha dinheiro. Então eu não podia fazer, né? E aí uma dessas coisas era cuidar de mim mesma, né?
Fazer terapia ou, enfim, me cuidar de alguma forma, né? E aí, esse olhar que nós estamos propondo, né, para as pessoas aqui, de olhar para o dinheiro enquanto uma energia, e olhar para a prosperidade, para a abundância também, com um olhar diferente, menos materialista, né, menos palpável, e sim mais holístico, mais energético, mais integrativo. Quanto hoje, né, tem disponível de meditações, vivências, terapias gratuitas, atendimentos gratuitos, o quanto tem disponível isso hoje, né, gratuitamente, e muitas das pessoas ainda ficam apegadas, porque aí é apego, que você acabou de falar também, tem um pouco aí de apego, ficam apegadas à ideia de que eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer. E o quanto aí esse apego é uma desculpa, né? Lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão do dinheiro ser uma justificativa? Que coitado, a ficha criminal dele é gigante, tudo é culpa dele. Sim, exato. E aí eu estou trazendo isso exatamente para expandir um pouco mais a visão, né, de todos nós e vocês que estão ouvindo, porque eu passei por isso também. Eu passei por essa ideia, nessa fase dentro do processo, eu passei por essa fase de que eu não podia fazer terapia porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? Eu passei por essa fase. Então eu não podia investir no meu autoconhecimento porque eu não tinha como pagar. O alerta que eu quero trazer aqui, né, que, por exemplo, essa live que a gente está fazendo é uma mega aula aqui, né, uma mega sessão terapêutica aqui sobre a reconstrução pessoal, sobre o ressignificar das nossas escolhas, das nossas crenças, do que pensamos, sentimos, fazemos, escolhemos em relação ao dinheiro. E é essa a proposta nossa aqui, né, Chay? Trazer esse assunto do dinheiro, né, da riqueza, com esse novo olhar. Esse olhar do novo humano, esse olhar mais consciente, esse olhar em que é possível e é seguro fazer novas escolhas. Sim. Né? E dentro disso, reforçar esse convite, né? Para vocês que estão aqui ouvindo a gente no ao vivo, né? A galera que está aqui conosco, para você que vai ouvir depois, né? A gente vai continuar com esse programa aqui, com essa conversa, com esse bate-bola que eu e a Chay. Ela volta uma vez por mês, nesse mesmo dia, quarta-feira, né? Da terceira semana de cada mês, 19 horas, se não houver nenhum imprevisto. A gente volta para esse local, para esse espaço, para trazer mais consciência sobre a energia do dinheiro. E quem sabe numa dessas aí a Chay faz alguma ativação para a gente aí, que seria bastante especial, né? Para a galera que está conosco. Porque a gente está aqui num programa, né? Deixa eu só reforçar isso aqui, Chay. É um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, onde cada convidado, como a Chay, por exemplo, volta aqui uma vez por mês, na mesma semana, no mesmo dia e horário, para aprofundar ainda mais o tema que a gente está tratando, que a gente está conversando. Então, se você não segue o Ser Mais Você, começa a seguir para você receber as notificações das lives, né, desse programa. Segue a Chay também, caso você não a conheça, segue a Chay lá, começa a acompanhar o conteúdo dela, que é essa energia toda gostosa aí que a gente falou, né? Se você quiser conectar comigo também, Ana Madiarim, tá aqui nas postagens, tem o meu perfil também. A gente vai deixar essa live salva para você poder ouvir e, como já falamos, né? Amanhã você já é outra pessoa. Então, se você quiser ouvir de novo, né, conectar de novo com esses blocos que a gente trouxe aqui, com as nossas experiências, que é a nossa verdade, né, o que a gente vive, a gente só pode falar do que a gente vive. Então, nós trouxemos isso para vocês com muito amor, com muito carinho. E aí, se você quiser deixar o seu comentário também depois da live, que vai ficar salvo aqui, vai ser uma honra para a gente saber o que você pensou, o que você sentiu, como é que você recebeu esses conteúdos, essas partilhas, né, que nós trouxemos aqui, tá? E Chay, minha querida,
Galera, eu tenho que dizer, eu liguei para ela ontem, convidei ela ontem e ela está aqui hoje. Então é assim, né? Os mentores dão os cliques pra gente assim, acionam o gatilho e a gente tem que ir atrás fazer as coisas, né? Então, e olha que eu tava em off. Pois eu tava nesse meu momento de pausa. Olha, é muito incrível como tudo acontece, né? Pois é. Na verdade, está tudo combinado lá em cima, né? A gente só vem e materializa aqui. Exatamente. Então é isso. Minha querida, gratidão por ter aceitado esse convite, assim, né? Que, como diz assim, a gente como trabalhadoras da luz, a gente não pode dizer não, né? Então, mas eu agradeço muito o teu carinho, a tua atenção, né? A tua disponibilidade também de fazer essa retomada, né, dos teus movimentos aqui a partir do Ser Mais Você, o que para mim é uma honra, né? Ser esse gatilho, ser esse estímulo, né, para seu processo aí, para essa nova fase do seu processo. Saiba que eu, Ana Madiarinho, Ser Mais Você, estaremos sempre de portas abertas para vocês, para a gente fazer qualquer parceria, qualquer troca, qualquer movimento aí que seja bacana e equilibrado para todos, né? Especialmente para levar mais consciência para a humanidade, para mexer nessa grade, né, que a gente se comprometeu a fazer. Muito, muito grata mesmo pelo teu carinho, pela tua fala. Eu me senti muito à vontade. Espero que também você tenha se sentido. Muito, só faltou o chimarrão aqui pra gente. Na próxima. Ana. Então, querida, eu que te agradeço. Pelo convite. Agradeço. É isso que eu ia dizer. Agora o seu espaço aí. Gratidão pelo convite. Realmente é um momento muito novo não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. Como eu falei, né? Esse movimento começou há mais ou menos 6 anos atrás, onde eu fiz essa transição de carreira também para algo que fazia mais sentido para mim. Só que isso foi mudando ao longo do caminho. Então é importante a gente estar sempre aberta a essas mudanças, né? A gente ser flexível, porque às vezes a gente tem uma rigidez. Quando a gente decide que a gente acertou um alvo, a gente não quer mais soltar. Então esse movimento, né? Mais uma vez, de relaxamento, de contração e de expansão é muito importante. E esse convite só pode, né, ter sido feito lá do outro lado, né, por todos os nossos mentores, os nossos guardiões aí, arquitetando também, né, juntamente com a gente, porque nada é feito por algum outro ser, a gente faz parte de tudo. E nesse momento, assim, que pra mim realmente o que tava faltando era o gatilho, era o empurrão. Volta! E uma das coisas, né, que eu gosto muito de falar é a respeito dessa energia do dinheiro, exatamente porque a minha visão a respeito dessa energia, a respeito desse tema, está mudando constantemente. E mudou muito no último ano, nos últimos meses, de ontem para hoje, de hoje de manhã para agora. Então, Ana, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ser essa ponte de graça nesse momento, para que isso tudo aconteça, né? Para que eu consiga trazer, de certa forma, me colocar de novo frente, né, às redes sociais, às pessoas. É um momento muito especial para mim. Então, toda a egrégora, todos os participantes do Ser Mais Você, gratidão também, gratidão a todas as pessoas que passaram por aqui, que assistiram a nossa live, todas as pessoas que vão assistir no futuro. Como a Ana falou, se quiserem comentar, se quiserem trazer alguma informação, se tiverem algum ponto mais direto, pode chamar no direct. Eu gostaria até de deixar aberto aqui, se alguém tiver alguma pergunta, algo que a gente não tenha falado e quiser fazer agora, Ana, se é possível, né? Não sei se o tempo está um pouco estourado, mas se tiver algum questionamento e alguém quiser trazer, eu gostaria de abrir esse espaço também aqui. Claro. E aí, a gente retorna, né, Ana, no mês que vem. Estaremos juntas aí por mais um período. E eu só tenho a agradecer a todos. Amém. Pois é, eu não falei, né, que as pessoas podiam fazer perguntas, mas lá no iniciozinho, né? Lá no iniciozinho,
Eu trouxe isso e a gente foi fluindo tanto na conversa que eu esqueci de voltar a falar disso de novo, né? Mas olha, galera, caso vocês queiram trazer perguntas, né, vocês podem mandar no direct da Chay ou deixar aqui no comentário também da live, Chay, porque nós já estamos com 8h10, 8h15 quase aqui, né, Sim. já. E daqui a pouco eu tenho atendimento, amiga. Eu também. Eu tenho cliente. Então, queridos, queridas, que estão aí conosco, né? Deixem seus comentários, deixem suas perguntas. Se quiserem mandar no direct do Ser Mais Você ou da Chay, fiquem à vontade, ou no meu, né? A gente está aberto para acolher todos vocês com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão por essa presença, por essa partilha, né? E todas as nossas egrégoras, as de vocês, as da Chay, as minhas, as do Ser Mais Você. A gente agradece muito a todos, 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 porque estamos criando efetivamente a nova Terra e estamos manifestando aqui o novo humano que nós já somos. Então, querida, gratidão. Nos falamos depois no privado mais um pouco. E um grande beijo para todos vocês que estiveram conosco, viu, gente? Fiquem bem, fiquem na luz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.